nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nos colocar em pé, meus irmãos. Mateus 6. Do 19 ao 24. Leamos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, ó Deus, nesse momento, os teus filhos aqui, e os que estiverem em casa, na internet, os que ouvirem posteriormente, que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, que possamos, Senhor, proclamar de coração a Tua palavra, que venhamos assim a viver a Tua palavra, que o Senhor nos renove por meio dela, nos capacite dia após dia, que o Senhor seja honrado por meio do nosso procedimento. Assim nós te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, grande desafio nós temos de viver uma vida que agrade a Deus. Como temos visto no Sermão do Monte, e temos visto que o Sermão do Monte, ele é apenas para discípulo. Só faz sentido para pessoas que têm um coração que se arrepende, não tem a dificuldade de resistir, de não se arrepender. O Sermão do Monte é para discípulo que renuncia tudo aquilo que percebe que precisa renunciar, que renuncia a si mesmo e os seus pecados, os seus desejos, a vida que tinha anteriormente. É somente para discípulo que a cada dia deseja mais e mais aprender, que não desiste de buscar dia após dia e saber o que é que está de errado com a sua vida. Discípulo que tem virtude, o discípulo que tem virtude, que tem caráter, que a cada dia vê a necessidade e como é importante e útil, precioso,
ter um caráter como o caráter de Cristo. Temos visto agora no Sermão do Monte o contrário do que vimos anteriormente, como o pastor Ayrton na introdução relatou, um coração que não é ansioso, é um coração que está pronto para dar, disposto a fazer caridade, a dar esmola. E isso não é somente por meio do financeiro. A vida dele é uma vida disposta a oferecer para outra pessoa. É uma vida disposta a abrir mão de si mesmo, dos seus próprios interesses pelo outro. É uma vida de oração, de intimidade com Deus, como bem o pastor Ilmar colocou também na introdução do Pai Nosso. A gente quer estar perto de Deus, a gente se contenta com aquilo que Ele nos oferece. E também a gente tem a disposição, a gente quer negar a si mesmo por meio do jejum. Então a gente dá, a gente confia em Deus e busca a Deus, a gente ora, tem a vida de piedade nossa e a gente jejua. A gente, em vez de, como a gente vai ver dessa vez, em vez de a gente sair como pessoas desesperadas por aí, querendo e consumindo cada vez mais, querendo mais e mais comidas e diferentes, experimentar coisas diferentes, nós como cristãos, se Deus nos conceder, como o pastor Ilmar falou no primeiro sermão, se Deus nos conceder, amém. Se Deus não nos conceder, a gente vive a nossa vida do mesmo jeito, contente, alegre, satisfeito. E, ao contrário disso, o que produz ansiedade na gente, em primeiro lugar, é a preocupação em ajuntar tesouros na terra, a preocupação em acumular riqueza na terra. É quando a gente tem uma mentalidade dúbia, quando a gente tem o nosso coração em Deus, mas a gente, no caso, nós como cristãos, mas a gente tem também o coração voltado, entregue a acumular tesouros nessa terra, e como ele falou, acumular tesouros nessa terra a todo custo, de todo jeito. É como se a vida não tivesse sentido, se eu não tivesse alguma coisa nessa terra. E como o texto diz, o pastor Ilmar pregou, mas Cristo disse: acumulais para vós outros tesouros no céu, onde ninguém vai roubar. E nesse contexto de tesouros no céu, e principalmente naquela época, era quando as pessoas guardavam seus tesouros dentro de casa, nas paredes, no próprio chão, e aonde sempre, para variar, sempre tem alguém que entrega, que denuncia, sempre foi assim, é o X9, né, que diz, pessoas que de alguma maneira vai descobrir o que a gente tem, vai atrás, vai escavar e vai tirar o nosso tesouro, vai arrancar, e se levar, já era. Uma pessoa uma vez falou para mim que, olha, a melhor maneira de você investir o seu dinheiro, que aí não vai ter problema de banco pegar, não vai ter problema de você perder, do Estado tomar, é você comprar ouro, aí você guarda e pronto. Aí eu fiquei pensando, e se alguém chegar e levar, que nem Cristo está falando aqui? Aí a gente tinha muito e agora não tem mais nada. Que é isso que Cristo está dizendo, ó, você acumula, você tem o seu tesouro, você compra, seja para investir ou não, o que pode acontecer nessa terra é alguém vir e levar. Ontem você tinha e hoje não tem mais nada. Se o nosso coração estiver nos tesouros dessa terra, a gente vai ficar preocupado, como o pastor Ilmar falou. As outras duas coisas o nosso olhar, a questão da estética, como o pastor Ayrton falou, e a questão de servir a dois senhores, os nossos senhores aqui nessa terra.
quais são, ou quem é. Nesse caso hoje, a gente vai falar, a partir de hoje a gente vai falar a respeito do olhar, da estética, o que a gente se atrai de alguma maneira. O versículo anterior, no caso o versículo 21, fala: porque onde está o teu coração, aí estará também, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pois é, eu aqui, introduzindo para essa próxima parte, seria o que eu tenho de mais precioso, de mais importante, de mais valioso, vai ser para onde eu vou olhar. Isso é natural, comum. O que eu acho nessa vida, que tem mais importância, que tem mais valor, que realmente vale a pena. O meu coração se atrai pelo quê? Deseja o quê? Sonha o quê? Pois é, vai ser para lá que a gente vai olhar. Vai ser ali que a gente vai gastar tempo contemplando, olhando, fixando o nosso olhar e processando na nossa mente. Então, como é que a gente sabe o que é mais importante para a gente? Como é que a gente sabe o que é mais importante para as pessoas? É só a gente prestar atenção para onde ela olha. A gente pode dizer o que ela mais fala. A gente vai ver o que é mais importante para ela, a gente vai saber que é para onde ela se desvia. Eu vou ler na versão da Bíblia Jerusalém, esse texto diz assim: a lâmpada do corpo é o olho, portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro, pois se a luz que há em ti são trevas, estará também o teu coração com trevas. Os nossos olhos, ou por meio dos nossos olhos, o nosso corpo vai estar luminoso ou trevoso. Por meio dos nossos olhos, o nosso interior vai estar bem ou não. Embora que exista como a pele está ligada ao nosso corpo. A diferença da parte material e da parte imaterial praticamente não tem. Mas assim, a gente olha para aquilo que atrai, ou que se atrai o nosso coração, mas ao mesmo tempo a gente pode combater o nosso coração não olhando ou não fixando, dedicando a nossa vida para aquilo que é pecaminoso. Embora que a gente vai olhar para aquilo que o nosso coração realmente tem como mais valioso, essa é a nossa tendência, mas ao mesmo tempo a nossa nova natureza vai dizer que isso aqui não. Então cabe a gente olhar ou não. Cabe a gente se concentrar naquilo ou não. Cabe a gente dizer para o nosso coração o que realmente vale a pena ou não, por meio das portas ou da janela que são os nossos olhos. A gente precisa ficar ligado nisso. Embora que o homem, quando Deus formou o homem, Ele soprou o espírito da vida, o Ruá, o Nefesh, e aí, a partir de então, o homem pôde ver, o homem pôde se mexer, o homem pôde existir e ter vida. Então, a partir daqui, ou seja, da palavra de Deus, como a gente vai ver, o homem tem condições de ver de maneira iluminada.
o homem tem como olhar para as coisas e tirar aquilo que há de melhor por meio da instrução da palavra de Deus, mas o fato é, os olhos do homem, ele são a lâmpada do corpo, aquilo que ilumina o corpo. Então, mais ou menos assim, os olhos são portas de entrada para o mal interior, o bem está ou o mal está. Você está bem ou você está mal? Estamos bem ou estamos mal? Os nossos olhos é que vão dizer. Depende do que a gente está vendo. Depende do que a gente está alimentando por meio dos nossos olhos com relação ao nosso coração. O meu coração quer isso, mas eu estou alimentando? Tá. Então você está em trevas. A gente está em trevas. Como a gente está por dentro? Mal. Provavelmente, de alguma maneira, eu deixei entrar por meio dessas janelas, ou dessa janela eu deixei entrar o mal, por isso que eu estou mal. Os olhos são responsáveis pela vigilância e observação daquilo que pode ou não. Os olhos são os nossos vigilantes. São os vigilantes que fica vigiando a sua casa. Como no caso dos espias que entraram lá, que foram para Canaã, foram para Jericó. Existia espias nas cidades para ver se realmente vinha um inimigo ou não. Eles conseguiram desviar tal. Os guardas, quando Cristo ressuscitou, os guardas pegaram no sono, tal. Então, são os vigilantes para não deixar entrar, para proteger, para o mal não entrar, para não acontecer aquilo o qual ele foi designado que não acontecesse, que ele ficasse atento. Então, os nossos olhos é isso daí. A gente está vigilante. Vem o mal, aí foge. Viu o mal, se desvia. Percebeu alguma coisa de errado, a gente se mexe. Porque, como disse Cristo, quem seria? Qual homem, sabendo que o ladrão viria naquela noite, ele não iria ficar atento? Vigilância. E quem nos dá essa instrução com relação que a gente deve ter cuidado e vigiar é a palavra de Deus. Mas a gente precisa ter vigilância. Entrou alguma coisa, eu não fui um bom vigilante. Aconteceu algo tenebroso no nosso coração, eu não fui um bom vigilante. Nossos olhos é o nosso coração. Seus olhos é você. Entende? Embora que os nossos olhos desejem, olhe, fixe naquilo que o meu coração quer, porque existe uma velha e uma nova natureza, mas eu sou responsável se eu vou alimentar uma ou outra, se eu vou fortalecer uma ou outra. Para onde os nossos olhos devem olhar? Como eu falei, nós vamos, por exemplo, para a escola, a gente vê, a gente presta atenção e a gente aprende. A gente vê o professor, a gente vê o mestre, a gente escuta, a gente cresce, se desenvolve. Para onde os nossos olhos devem olhar, contemplar e admirar? Por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele Cristo, ele trabalha a lei de Deus, como a gente tem dito. Cristo trabalha a lei de Deus e trabalha numa direção para que essa lei seja internalizada, para que essa lei seja colocada para dentro, para que eu seja e viva por meio dessa lei. Essa lei vai dizer para mim para onde eu tenho que olhar, e como cristãos a gente precisa olhar para essa lei
para a gente aprender e alimentar o nosso interior, para que a lei de Deus esteja no nosso coração. Então, olha que textos magníficos. Salmo 119, 18 e o 105, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se tem algo que precisa acontecer com as pessoas, como Paulo quando pregava para aquela mulher, Deus abriu os olhos dela para que essa mulher conseguisse compreender a palavra de Deus. Se tem algo que é necessário acontecer com todas as pessoas, se tem algo que precisa acontecer conosco, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se tem algo que precisa acontecer com as pessoas, é as pessoas enxergarem a palavra de Deus, compreenderem a palavra de Deus. Se isso acontecer com alguém, essa pessoa vive. É aquilo que Cristo falou para Marta e para Maria, dizendo: ele não dorme. Creia e verás a glória de Deus. Creia e verás a palavra de Deus ressuscitando. Creia e verás a palavra de Deus curando de cegueira, de paralisia. Creia e verás a palavra de Deus agindo dentro de você, dentro da gente. Se a palavra de Deus fizer isso com as pessoas, desvendar os olhos, as pessoas vão contemplar a lei, as pessoas vão ser salvas. As pessoas vão ser resgatadas, não que a lei salva, mas a partir daí as pessoas vão perceber a graça de Deus. Por que que as pessoas estão destruídas, destroçadas por dentro? Porque as pessoas vivem sem ter luz. Até de dia, como a palavra de Deus diz, essas pessoas tropeçam e caem por falta de iluminação, por falta de clareza. Por exemplo, hoje o mundo está olhando para todo canto, o mundo está nessa tensão toda, vê uma coisa, vê outra, não entende nada. Aquela preocupação, aquela turbulência, a gente pergunta para um, para outro, e todo mundo sem saber o que será a semana que vem. Será que piora ou não piora? Pensa num negócio complicado. A pessoa anda e a gente pergunta: para onde você está indo? Eu não sei. O que é que vai acontecer no dia de amanhã? Eu não sei. Provérbios 6, 23 diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são um caminho da vida. Por que a gente consegue ver? Por causa da palavra de Deus. Por que a gente tem segurança com relação à nossa caminhada, inclusive o futuro? Por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me faz ver aquilo que eu não conseguiria ver sem ela. Deuteronômio 6,18 diz também: as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Está ali, para onde eu olho e compreendo por meio da palavra de Deus. Eu não olho e quando me convém, eu deixo a palavra de Deus do lado e digo: é isso aqui. É a palavra de Deus que me diz o que eu estou vendo, se presta ou se não presta, se tem valor ou se não tem valor. É a palavra de Deus e a gente vai ver, e não o meu ódio, o meu rancor, o meu ressentimento, a minha amargura, a minha inveja.
a minha maledicência, a minha impureza, que vai me dizer o que eu estou vendo e se eu fico ali ou se eu não fico ali. Se a gente olha para a palavra de Deus, como Agostinho falou, a única verdade que existe nessa vida é a lei de Deus. Uma vez Agostinho, antes de convertido, defendendo uma pessoa, e essa pessoa que ele defendeu era um criminoso, já tinha aprontado com muita gente, prestes a matar a mulher. E Agostinho, lá no jurado, conseguiu ser fenomenal que soltou esse homem. Pouco tempo depois, o filho desse homem veio e disse: Agostinho, parabéns, a minha mãe morreu. Você conseguiu, Agostinho. E ele, na arrogância dele, disse: mas o que foi? O que é que você está falando? Ele disse: você soltou o meu pai dizendo que ele era justo, que ele era o inocente, e o meu pai matou a minha mãe. E ele começou a se agoniar com isso, e foi na direção sempre a mãe dele, dizendo, a mãe dele falava: Agostinho, você pode ter uma mente brilhante, mas não são palavras que definem a verdade. Você engana um, engana outro, você convence um, convence outro, mas a sua palavra não é justa. A única palavra que é justa e verdadeira é a palavra de Deus. Assim disse ele posteriormente: a única verdade é a verdade da palavra de Deus. É por meio dela que a gente vê, que a gente julga, é por meio dela que a gente é conduzido. É por meio dela que a gente contempla, é a palavra de Deus que diz o que eu vejo e como eu devo ver. É a internalização da palavra de Deus. É o compromisso que a gente tem, lâmpada para os nossos pés. Os nossos olhos é a luz, é a lâmpada para o nosso corpo, para o nosso interior. Isso significa que os nossos olhos, eles têm e devem ter compromisso diante de Deus, tem compromisso e responsabilidade para uma vida interior pura. Responsabilidade para uma vida interior conforme a palavra de Deus. Sobre isso, nesse contexto, Cristo disse, como já pregamos, assim diziam. E assim a lei de Deus diz mesmo: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenções impuras, você já adulterou. É como a gente está olhando. É o que a gente está alimentando interiormente. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai perceber que se a gente não prestar atenção, depois a gente vai ver, cedo ou mais tarde, de maneira dolorosa ou não, que infelizmente o mais importante nessa vida para a gente, o que a gente tem alimentado interiormente é a impureza, o pecado, a rebeldia. Os nossos olhos são responsáveis para sujar o nosso interior, ou para limpar o nosso interior. Os nossos olhos são responsáveis para contemplar Deus, ou os deuses falsos, para contemplar Deus e aquilo que Ele criou para nós, ou preferir aquilo que Ele não criou, a deturpação do próprio diabo.
os nossos olhos, eles são uma dádiva que Deus deu para contemplar aquilo que há de melhor que Ele criou. Para contemplarmos as riquezas nessa terra que Ele criou. Para contemplarmos as riquezas e as belezas que Deus criou. E isso vai acontecer, segundo esse contexto do Sermão do Monte, isso vai acontecer devidamente se a gente tiver o Macarios, se a gente tiver o caráter cristão. A gente vai conseguir perceber as belezas de Deus. A gente vai conseguir ver e desfrutar das belezas que Deus criou. E principalmente nos nossos relacionamentos. A gente não vai olhar para alguém por meio dos nossos próprios interesses. A gente vai perceber, olhando para alguém, aquilo que há de melhor que a gente pode oferecer, e não aquilo que há de melhor que alguém pode oferecer para nós. A gente vai fazer isso, os nossos olhos são responsáveis por isso. São responsáveis pela vigilância interna e responsáveis também, e isso vai se fazer bem para a gente, responsáveis pela nossa responsabilidade diante dos outros. Assim disse Cristo: assim resplandeça diante dos homens a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Aqui não tem egoísmo. Quando a gente começa a olhar apenas para nós mesmos, quando a gente começa a olhar apenas para os nossos interesses, a gente cega. É impressionante. Quando a gente começa a olhar apenas para nós mesmos, e quando a gente olha para os outros, com o intuito apenas de tirar o que é dos outros para o nosso próprio benefício, a gente começa a tremer por dentro. Salomão falou: o inferno e o abismo nunca se satisfazem, assim o coração do homem. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais o outro faz por nós, mais a gente quer que o outro faça por nós. Quanto mais o outro faz, mais a gente o vê como objeto dos nossos interesses, e o outro nunca irá nos satisfazer. E a gente precisa ter cuidado com isso. O povo que jazia em trevas, viu grande luz quando Cristo apareceu com a mensagem do Evangelho. É quando a gente se atrai pela mensagem do Evangelho, por essa luz, e a gente abre a boca e fala a mesma coisa. E quando a gente fala, outras pessoas vão ver essa luz, e outras pessoas, vai acontecer com as outras pessoas aquilo que aconteceu conosco. As pessoas vão ver e vão ter condições, por meio dessa mensagem, de comunicar a luz para si mesmo. Por meio daquilo que dali para frente se atrai. Como nessa época as pessoas prostradas diante dos problemas, prostradas diante do caos, naquela época, como o pastor Ilmar falou, naquela época em que o interesse financeiro, de exploração social, era muito maior do que o interesse pelo próximo.
Essas pessoas vão parar de estar prostradas diante dos seus problemas, vão contemplar a luz, e essas pessoas vão conseguir ver Cristo, ver a mensagem do Evangelho e parar de se alimentar de alguma maneira pelas suas misérias. É isso que acontece conosco. Fica complicado quando a gente vê pessoas que conheceu o Evangelho e vive uma vida tenebrosa. A gente não entende. O que é que está acontecendo com essa pessoa? O que é que está faltando realmente? O Robert Jones, ele fala que um dia Jesus apareceu na nossa casa e a gente viu. E a gente viu, sentiu e a partir de então começou a viver a paz. E ali a gente tem essa plenitude. E ele diz, se dali para frente a paz apareceu na minha casa, não faz sentido eu viver em conflito. Não faz sentido eu viver em conflito comigo mesmo. Não faz sentido eu viver em conflitos com os homens. É quando a gente chega ou pensa e diz, e aí, irmão, tudo em paz? Tá não, e nunca tá. É uma vida tenebrosa por dentro. É a maneira que a pessoa vê as coisas, olha as coisas, interpreta as coisas. Interpreta tudo por meio do egoísmo, por meio do desajuste, do conflito, da falta de paz. E Cristo, dentro desse contexto do Sermão do Monte, a introdução para o Sermão do Monte, Cristo vai ser tentado e ele é levado a um monte muito alto e assim Satanás mostra, está aí. Tudo isso te darei. O quê? Mostrou o mundo e a glória desse mundo. Satanás disse, veja, contemple, você quer? Só precisa você fazer uma coisa, você se ajoelhar, me adorar. Só isso. E tudo isso é teu. A maior luta que a gente tem contra nós mesmos é a gente conseguir resistir ao mundo, dentro do que a gente está falando especialmente, ao mundo e ao que esse mundo oferece. E embora que a gente não está pessoalmente, presenciando assim tudo aquilo que a gente vê todo dia, por exemplo, por meio do celular, por meio da internet. O diabo mostrou para Cristo, olha, todo esse mundo e toda a glória dele. Olhe, não é admirável? Tudo isso pode ser seu. E é contra essas coisas que todo dia a gente luta. Que os nossos olhos contemplam. E aqui vai ser, se as coisas desse mundo são mais interessantes aos nossos olhos do que aquilo que os olhos não viram, nem penetrou no coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado. A gente ainda não consegue ver, mas a gente acredita que é bem melhor do que essas que existe por aí.
mas é uma tentação. Os nossos olhos admiram esse mundo, a glória desse mundo, o que esse mundo tem para oferecer. Os nossos olhos gostam e gostam muito porque o nosso coração gosta. Se a gente olha e se desgasta olhando, gasta tempo olhando, pensando, imaginando, é porque pelo menos parte da gente ama isso. C.S. Lewis falou naquele livro Os Quatro Amores, parte da gente é tudo aquilo que a gente mais ama. Parte da gente é aquilo que a gente mais gosta. Parte da gente é aquilo que tem mais valor para a gente. Ele diz, e a gente acaba ficando todo fatiado, fracionado. E ele diz, e a gente acaba não sendo apenas de uma pessoa, primeiramente Deus. E depois da nossa esposa, dos nossos filhos, se for o caso, da nossa família. Não, a gente acaba ficando todo fracionado, porque a gente contempla e gosta e prefere e dá valor a algumas coisas que não era para dar, mas o mundo está aí. Então, por isso que diante de todo esse mundo, a gente precisa estar o tempo inteiro vigilante, porque o tempo inteiro os nossos olhos são atacados. O diabo, como fez com Cristo, assim faz conosco, dizendo, tudo isso te darei, sempre, está aqui, toma. E como o pastor Ilmar falou no primeiro sermão, temos que ter o discernimento sobre o que é e o que não é de Deus. Temos que ter o discernimento, porque isso não significa que só porque apenas a gente se agradou, os nossos olhos gostaram, é porque é para a gente ter. João disse em 1 João 2, 16 a 17, ele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo o que há no mundo, desde Gênesis 3, quando os olhos se abriram, desde Gênesis 3, quando os olhos do homem se abriram para o pecado, as coisas do mundo passaram a ter um gosto diferente, passaram a ter uma admiração pecaminosa. Por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro vigilante. Uma vez um pregador falou, falou que ele procurava se distanciar de muitas coisas, não era porque ele era santo, era exatamente o contrário. Ele procurava estar longe das coisas desse mundo, não porque ele era melhor, era porque ele era o pior. Porque se ele não tivesse cuidado, ele dizia, ele seria atraído por aquilo que ele gostava mesmo, e ele infelizmente gostava do mundo mesmo. Assim como Lewis falou, assim é parte da gente, tem de alguma maneira pacto com esse mundo. Não pacto como a gente tinha quando era do mundo, de alguma maneira a gente é preso a algumas coisas desse mundo. Se a gente não tiver cuidado, a gente olha, fixa e se entrega. A gente precisa estar vigilante nesse sentido, senão a gente cai, não tem jeito. E com o cuidado que teremos, é possível
a gente perceber Deus e aquilo que vem de Deus, para a gente, a lei de Deus faz isso conosco, a vida com Deus faz isso conosco. Dona Márcia, lá de Recife, acho que a maioria aqui conhece, a esposa do bispo Dom Paulo, uma vez, ela conta essa história até no Corandel. Ela viu uma senhora dos olhos, acho que era azuis, e ela falou para essa senhora: como seus olhos são lindos. E essa senhora disse: lindos são os seus, que perceberam os meus. Como seus olhos, como é admirável, mas só serão admiráveis se algo já tiver acontecido dentro da gente. A gente vai conseguir perceber a beleza das coisas, a beleza de Deus, daquilo que Ele está fazendo, dependendo do que a gente alimenta dentro da gente. É a lei de Deus que está aqui dentro, é a palavra de Deus que está aqui dentro. A gente vai conseguir ver aquilo que a lei de Deus nos fará ver. Aconteceu algo no nosso interior, então a gente vê, mas para acontecer algo no nosso interior, a gente alimenta por meio daquilo que a gente vê, da nossa dedicação. Semana que vem, a gente vai dar continuidade e falar a respeito de alguns adjetivos, algumas virtudes que precisa ter o nosso coração. A gente precisa, as pessoas precisam ver, a gente precisa compreender que existe no nosso olhar algumas coisas como as virtudes. No nosso olhar precisa ter bondade. No nosso olhar precisa ter generosidade. No nosso olhar precisa ter caridade. No nosso olhar precisa ter doação. No nosso olhar não pode ter rancor. No nosso olhar não pode ter mesquinhez, avareza. No nosso olhar não pode ter ciúme. No nosso olhar não pode ter disputa. No nosso olhar não pode ter amor próprio. No nosso olhar não pode ter ódio. Agostinho falou, sempre eu falo isso, no nosso olhar tem que ter graça. No nosso olhar tem que ter amor. Agostinho falou assim: tenha graça no vosso olhar. Ame e olhe para onde você quiser. Se você não ama, você não pode olhar. Entende? Para onde eu olhar, para onde eu for, eu preciso alimentar essas coisas, biblicamente falando. Caso contrário, o meu corpo vai ser tenebroso. O que é que a gente está alimentando e produzindo no nosso interior? Por meio do nosso olhar. A preocupação e vigilância, vigiai. Tome cuidado, disse Cristo, presta atenção, sedes vigilantes. O inimigo, o vosso adversário, está ao derredor, buscando quem possa matar, derrubar, tragar, como leão,
Sede vigilantes, tome cuidado. John Owen falou que a gente não percebe quando as coisas pioram na nossa vida, quando a gente acha que está de boa, não está. Quando a gente pensa que vai entrar em tentação, já entrou. Quando a gente acha que entrou, já caiu. Quando a gente acha que deve se levantar, já está prostrado há muito tempo. Se a gente não ficar atento o tempo inteiro com relação ao que a gente vê, processa na nossa cabeça, a gente está alimentando coisas tenebrosas no nosso coração, e é só uma questão de tempo para ficar claro a escuridão por meio do nosso procedimento. Entende? Feche os seus olhos. Pensemos sobre o que tem norteado o nosso olhar. Como é que está, como é que anda a nossa vida? Eu estou bem ou eu estou mal por dentro? Provavelmente é por causa daquilo que eu alimento. Eu tenho sido ou não um bom vigilante? Eu tenho, de fato, olhado para as coisas que agradam ao Senhor? O fato é que a gente tem olhado para as coisas que realmente vale a pena, que tem valor, que tem importância. Quais são essas coisas? Essas coisas são de alguma maneira pecaminosas, então essas coisas precisam ser combatidas. Senhor, nós te pedimos a tua bênção para com a nossa mente, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos ajude e nos conduza, que o Senhor tenha misericórdia das nossas mentes, que o Senhor nos conduza a cada dia a uma responsabilidade com relação àquilo que a gente tem visto, tem processado, que o Senhor nos mostre as coisas que temos preferido, que temos dado mais valor. Se essas coisas não forem aquilo que vem de Ti, o Teu reino. Que nós possamos perceber por meio daquilo que nós temos buscado, o nosso real tesouro, aonde realmente o nosso coração está. Que nós possamos, ó Pai, perceber sobre os cuidados que precisamos ter, sobre a vida que precisamos ter, que nós possamos a cada dia ser de fato pessoas prontas para dar, pessoas que acreditem na Tua providência, que nós possamos, quando necessário, se abster, inclusive do próprio alimento, e que assim, ó Pai, a Tua luz brilhe na gente. Os nossos olhos comunique para o nosso interior a luz da Tua palavra, da Tua lei, e que nós possamos assim também, Senhor, ser luz para outras pessoas, para que vejam e a partir de então possam também comunicar essa luz para o interior, para o coração, que é por causa disso, por falta disso, que esse mundo treme, que esse mundo anda em trevas. Que o Senhor nos ajude e nos dê um olhar gracioso, amoroso, um olhar curado pela Tua graça,
Que o Senhor nos ajude, ajude aqui o teu povo. Assim nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, antes de nós termos a celebração eucarística, nessa manhã, nós teremos um momento especial. Há 35 anos atrás, o Senhor Deus decidiu resgatar das trevas e de profundas trevas um homem que era totalmente escravizado à questão do pecado sexual. Se você leu o livro Das Profundezas do Pecado Sexual, você sabe do que eu estou falando. Pastor Steve Gallagher. Steve Gallagher, naquele livro, ele deixa a gente chocado de onde Deus o tirou. O nível mais baixo de envolvimento com a escravidão sexual. Mas o mais interessante é que Deus não apenas o libertou, Deus fez dele a maior referência hoje no mundo em aconselhamento bíblico de homens escravizados pelo pecado sexual. Há 35 anos atrás, iniciava nos Estados Unidos o único ministério focado na libertação de homens de pecados sexuais. Pure Life Ministries. Ao longo desses 35 anos, já milhares de homens foram restaurados na sua vida. E nós temos tido o privilégio de conhecer alguns, além do próprio Steve Gallagher, que já esteve conosco. Tivemos o privilégio de conhecer e ouvir nesse púlpito o pastor Jeff Colon. Recentemente ouvimos o Fred. E no ano passado esteve ainda aqui no Brasil comigo o Jordan Yoshmini. Jordan, que era um homossexual há 30 anos, teve envolvimento com quase 5.000 homens durante os 30 anos. E hoje Jordan é o terceiro na hierarquia espiritual de Pure Life. Final de 2018, o pastor Steve Gallagher, após conhecer o trabalho que nós fazemos aqui no Brasil, me desafiou a orar sobre a vinda de Pure Life para o Brasil. E isso foi surpreendente porque nesses 35 anos nunca houve nenhum interesse de Pure Life em abrir em qualquer lugar do mundo. Mas o Steve Gallagher estava convencido de que aquilo que nós estávamos fazendo aqui através da CEBI valeria a pena trazer esse ministério para o Brasil. E na época eu conversei com ele e disse, olha,
Isso é impossível. A estrutura do ministério que vocês implantaram não tem chance de acontecer aqui no Brasil. Porque o americano, ele é generoso. O americano, quando ele acredita no negócio, eles botam dinheiro com vontade na coisa, porque eles acreditam. Isso aqui no Brasil, esquece. Nós não temos essa generosidade americana. Mas ele disse, vamos orar. E eu disse para ele, ok, só que a primeira coisa também você tem que mandar alguém daí. Nós não temos condições de fazer isso aqui. Vocês têm todo um processo, uma metodologia que vocês seguem. Então a primeira coisa, tem que vir alguém daí. O que já seria um problema porque são americanos. No ano passado, na nossa conferência internacional, um desses americanos do Pure Life me mandou uma mensagem dizendo que queria passar férias aqui no Brasil com a gente. E era o único americano do ministério que falava um pouco de português. Porque um pouco mais de 20 anos atrás, na Universidade de Miami, quando ele estava estudando, tinha lá um curso opcional, ou optativo, que se fala na faculdade, de língua portuguesa brasileira. E ele, porque tinha feito amizade com brasileiros, decidiu fazer esse curso há mais de 20 anos atrás. E aí veio Frederick German, esse é o nome dele, nosso famoso amigo Fred, que até lá em Cuiabá já brincaram, quando viram o Fred, que ele é alto, né? Perguntaram se eu era o Barney. Irmãos, eu sofro bullying também por aí. No dia que eu fui com ele e o Berger para Cuiabá, o Berger é maior que o Fred, o atendente da Azul perguntou para eles se eles eram jogadores de basquete lá nos Estados Unidos. E olhou para mim e disse assim, e ele é o mascote? Irmão, eu sofri bullying, eu sei o que é isso. Tudo bem, ainda bem que eu não tenho mimimi. Então, graças a Deus. Então, o Fred, ele veio e eu o levei a Cuiabá, por causa da conferência. E ali Deus falou, através do pastor Carlos, do desejo que o Carlos tinha de ter um local ali em Cuiabá para receber pastores que têm caído em pecado sexual e que precisam de ajuda. À noite, nós estávamos hospedados, eu e Fred, na casa de uma irmã, que é conselheira bíblica, e ela falando que há uns anos atrás ela enviou de Cuiabá, ela e o esposo, com recursos pessoais, para os Estados Unidos, uma pessoa muito querida para Pure Life. E essa pessoa foi transformada ali naquele ministério. E ela falando para o Fred que há mais de 7 anos ela vinha orando, pedindo a Deus para que esse ministério pudesse ser implantado no Brasil. E ali Deus falou ao coração do Fred, de uma forma muito forte. Nós estávamos no carro conversando sobre isso. E quando o Senhor Deus veio ao coração dele, o Fred começou a chorar muito fortemente ali no carro. Porque Deus havia falado com ele naquele exato momento. Ele veio para passar férias, mas ele não sabia que Deus o iria chamar para vir ao Brasil. Em seguida, a coisa mais difícil de toda a implantação desse ministério é um local apropriado. Entenda, eles não fazem, vamos, tipo a gente tentou aqui, vamos alugar uma chácara ali, vamos tentar recuperar pessoas com dependência química e a gente vai tocando o barco. Dom Paulo tinha uma palavra, Dom Paulo Garcia da Igreja Episcopal, que é mais ou menos como era a minha cabeça, assim, a gente decola o avião e vai consertando ele no ar. Os americanos não são assim, entenda, não tem esse negócio de consertar avião no ar. Se ele vai decolar, ele tem que estar bom.
Então, para eles não era qualquer chácara. Não tem esse negócio. Não tem isso. E aí, para minha surpresa, a Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá ofertou uma chácara completa, pronta, inclusive com a manutenção dessa chácara pela própria igreja. E aí eu disse, rapaz, é Deus purinho nessa história. Porque tudo isso que é impossível para nós, Deus começou a mover. E aí Pure Life decidiu enviar o Fred. Ele será mantido pelo ministério nos Estados Unidos durante 1 ano, para que haja a implantação do ministério aqui. Cabia a nós enviar um companheiro para o Fred. E é importante deixar claro no mundo que a gente vive, que aqui companheiro é amizade mesmo, viu, irmão? Que Fred é solteiro, pode pensar besteira e tal. O mundo está muito confuso, a gente fala isso aqui, a pessoa já vai achar, vixe, essa igreja é inclusiva. Não somos inclusivos. Então faltava achar um companheiro para o Fred para servir ao Senhor ali com ele na implantação desse ministério no Brasil. E quando foi colocado isso, no meu coração havia a plena convicção de que a pessoa que estava apta para estar com ele ali nessa implantação era o missionário Enio. E aí eu desafiei o Enio naquele momento a encarar esse desafio. E aí depois de um tempo de oração e tal, o Enio, junto com a Darlene, que é outra louca que acompanha o que ele faz. Não, irmãos, é mulher bíblica, piedosa, entendeu? Essas irmãzinhas tudo em submissa dessa igreja. Aprendam. Eles entenderam a direção do Senhor. E nessa semana eles estão partindo para Cuiabá, estão de mudança, para começar a preparar a implantação do ministério. Infelizmente, isso veio nesse contexto de pandemia. E aí só o Senhor Deus, na eternidade, explicará tudo o que Ele está fazendo com isso. Mas o projeto continua adiante. Fred, infelizmente, devido a esse problema da pandemia, só poderá chegar em agosto. Era para ele chegar agora em julho também. Mas ontem o Steve Gallagher me comunicou que a companhia Delta não tinha vaga, porque o número de passageiros está reduzido. E o Fred só chega no início de agosto. Vai chegar junto com o Vitor. O Vitor está voltando na mesma época que ele. Pena que não vão poder vir no mesmo avião, né? Então hoje é o nosso culto de envio do missionário Enio. E eu quero ler com vocês Atos 13, versículos 1 a 3, que diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, e impondo a mão sobre eles, os despediram. Aquilo que me parecia impossível, o Senhor Deus tem tornado realidade, porque Ele tem chamado. O chamado vem dEle,
e quando Ele quer que alguma coisa aconteça, Ele mesmo faz. Cabe apenas a nós enviarmos e sermos obedientes àquilo que temos ouvido do Senhor. Então eu quero chamar o missionário Enio, Darlene, para virem aqui à frente. Eric, está aí? Eric. Vai representar aí os filhos. Porque se você achava que era só o casal, não, tem mais 4 filhos aí. Né? Não é só eles, já começam uma congregação. Eu quero chamar os pastores da igreja para virem à frente, os diáconos, todos os diáconos presentes. Não, os 3 filhos, não, deixa eles lá. Até porque tem as criancinhas e aí, pelo decreto, tem que estar distante mesmo. Então, nós gostamos de enviar, desde que começamos essa caminhada, sempre que ordenamos ou enviamos, uma canção que Dom Paulo Garcia gosta muito também lá na Igreja Episcopal, e eu acho que nós recebemos dele essa tradição de cantar essa canção. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma verá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vamos ficar em pé. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará.
Quero convidá-los a se ajoelharem. A todos dessa igreja e a todos os pastores, que ergamos as nossas mãos e abençoemos o envio destes irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão a Ti pela implantação deste ministério no Brasil. Primeiro, pela grande relevância que ele tem tido nesses 35 anos ali nos Estados Unidos. E por sabermos que o nosso país precisa tanto de um ministério assim. Não temos palavras para te agradecer por teres escolhido uma instituição tão pequena como a CEBI. Para que os olhos do pastor Steve Gallagher fossem atraídos para esse ministério aqui no Brasil e desejasse ter Pure Life aqui. Não temos como te agradecer a forma como o Senhor conduziu o Fred para aceitar o desafio que o Senhor mesmo fez a ele para vir habitar entre nós e trazer esse ministério. E também não temos palavras para expressar com exatidão nossa gratidão por termos convivido de uma forma presente nesses mais de 8 anos com Enio, com a sua família. E também por ele ter aceitado esse desafio de mudar. E não é apenas uma simples mudança, é toda uma nova adaptação. Agora, quando esta igreja o envia, pedimos que o Senhor o revista de toda a autoridade e poder do Teu Espírito. Porque muitas serão as batalhas ali naquele lugar. Batalhas espirituais contra poderes das trevas, contra Satanás, seus demônios, que têm escravizado tantos homens na prostituição, no adultério, no homossexualismo, em tantas outras práticas que só mencionar seriam extremamente vergonhosas. E grande será a batalha ali, não temos a menor dúvida. Então reveste do Teu Espírito, reveste da autoridade do Teu Espírito a vida de Enio, de Fred, e que eles sejam os instrumentos do Senhor para a libertação da vida de todos os que chegarem ali sem esperança, de todos os que chegarem ali escravizados, de todos que ali chegarem destruídos pelos poderes das trevas, sejam eles os instrumentos da luz, da libertação, da graça do Senhor e do perdão do Senhor sobre a vida daqueles homens que ali forem enviados por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, para encontrarem vida e libertação.
Dê força, encorajamento constante aos teus filhos. Abençoe a família do Enio, abençoe Darlene, abençoe seus filhos, para que sejam guardados por Ti também. Sejam fortalecidos e sejam sempre instrumentos de encorajamento ao nosso irmão que estará à frente da batalha. Assim, Senhor, em nome de Cristo, nós os enviamos no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes e aqueles que estão presentes em suas casas, participando deste culto a Deus junto conosco, eu os convido agora a entregar o dízimo do Senhor. Você que está em casa pode separá-lo, se estiver com ele em dinheiro, e procurar um dos pastores ou diáconos da igreja, aquele que estiver mais próximo de você, e entregar. Caso contrário, você pode fazer o depósito na conta da igreja, tanto do dízimo quanto da oferta. Se você quiser fazer uma oferta específica para estar contribuindo com o sustento e as necessidades decorrentes do envio do missionário Enio, ou quiser contribuir até de forma permanente com o ministério dele, que ele está nessa nova empreitada ministerial, você pode procurá-lo e fazer um compromisso de ajudá-lo, tanto diretamente como por meio da igreja. Se for por meio da igreja, você pode fazer as ofertas específicas e especificando, determinando que essa oferta ela destina-se ao missionário Enio, ao ministério que eles estão realizando. Você pode fazer isso, como diz a palavra de Deus, torná-lo participante das coisas boas, pois ele, embora de ofício seja um diácono, ele é um verdadeiro pastor, uma pessoa que cuida de vidas e que vai fazer ali o trabalho essencialmente pastoral. Vamos ficar em pé, então, nós os que estamos aqui, e vamos trazer até o gasofilácio as nossas ofertas, e você faça como já foi instruído em sua casa, e logo depois estaremos fazendo a oração do ofertório. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor.
firmarei, não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Dirija-se ao altar, em direção à cruz, símbolo da presença do Cristo que morreu por nossos pecados e que está vivo em nosso meio. Façamos juntos, então, a oração do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Celebramos a Eucaristia nesta manhã, agradecidos a Deus, porque tem nos dado em todo o tempo, inclusive num tempo difícil como esse, tem nos dado tudo o que precisamos para a vida e para um viver piedoso por meio do conhecimento de seu Filho Jesus Cristo. Tem nos dado sua palavra, nos deu hoje sua palavra. Tem nos dado o seu Espírito, tem nos dado a sua igreja e o privilégio de dela fazermos parte. Tem nos dado homens e mulheres, ministros da sua palavra, para nos instruir, para nos guiar. Somos gratos a Deus por todas essas coisas boas que Ele nos tem dado e celebramos a Eucaristia nesta manhã por isso. Também celebramos a Eucaristia rogando a Deus, suplicando a Deus pela vida do nosso irmão Atadeus, pela vida da nossa irmã Teresa e pela vida do nosso diácono Heitor e sua família, que foram acometidos pelo Covid. Que Deus continue fortalecendo a vida deles e trazendo a cura para a glória do seu nome. Meus irmãos, nós vamos direto ao momento em que nós consagramos os elementos eucarísticos para participarmos assim da ceia do Senhor. Peço que você feche os seus olhos neste momento e oremos a Deus. Toda a glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus Pai, de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem. E porque, tendo nós caído em pecado, enviastes misericordioso em nosso socorro teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para a nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Todos juntos. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos,
e humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ações de graças, e te dignes abençoar e santificar com o teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. Você em casa, de mãos dadas, e nós aqui ainda não podemos, mas podemos fazer o principal: juntos cantarmos e orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, tu que estás, os que amam a verdade, faz com que o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, que o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no pão da unidade, Cristo dá-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor. Da tua paz ao mundo, da tua paz ao mundo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Então, em casa, cumprimente-se com o abraço da paz. Como não tem muita gente, com certeza, para se cumprimentar em casa, esse abraço será mais rápido também, né? Se fosse o Enio com sua família, ia demorar mais um pouquinho, né, Enio? Mas não está todo mundo aqui, né? Convidar os pastores que irão me auxiliar na ceia, que venham aqui, os diáconos, por favor. Esta mesa que aqui está posta é a mesa da comunhão do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E dela pode participar todos os pecadores que creem em Jesus e unicamente nele e confiam nele como único Salvador e Senhor de suas vidas, e que estão em constante processo de arrependimento dos seus pecados. E também os nossos filhos que